mãos dos olheiros. Eu creio, Senhor, ser conosco, porque se Cristo conosco vai, nós iremos. Em nome de Jesus, fale aos corações, aquebranta, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, podem se sentar. A palavra do Senhor hoje para nós está em Lucas, King James, tá? Lucas capítulo 11, nós vamos ler do versículo 27 e 28. Glória a Deus. Lucas capítulo 11, versículo 27 e 28. Nada sou sem o Senhor, nada somos sem o Senhor. Tudo é por Ele e para Ele. Ele nos capacita. A sabedoria, a capacidade vem dele. Nada pela força do nosso braço. É tudo por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Entre mentes, enquanto Jesus comunicava esses ensinos, uma mulher da multidão exclamou: bem-aventurada aquela que te deu a luz e os seios que te amamentaram. Ele, porém, afirmou: antes disso, mais felizes são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Amém? Tendo um tema para essa pregação de hoje, palavra de vida eterna, meus irmãos. A palavra de vida eterna. O Senhor ensinando em meio à multidão, e uma mulher se apresentou e falou, né? Bendita é tua mãe, né? Por ter gerado, né? Porém, o Senhor, quando disse para ela que bem-aventurado, mais felizes são aqueles que ouvem e obedecem a palavra, o que o Senhor quis dizer? Nenhum momento, deixando claro agora nesse contexto, nenhum momento o Senhor está menosprezando Maria, amém? Maria, bem-aventurada, abençoada por gerar Jesus, isso é fato. Mas o que ele estava querendo dizer é que a mulher estava olhando para uma externalidade. E a mulher não estava se atentando para o ensino que ele estava passando para a multidão. Então, em meio à multidão, o Senhor exorta, mas até a exortação do Senhor para essa mulher é com amor, porque o Senhor é assim. Por isso que a gente ora: Senhor, dá-nos um coração bom, coração manso e humilde. Então, o Senhor, Ele exorta a gente, mas até com amor, porque Ele está ensinando. E o Senhor vem nos ensinando. E o que a gente faz com todos os ensinamentos? A verdadeira felicidade, ele quis dizer, que não está ali por ter um parentesco, né? Não está ali por ele estar. E sim, a grande felicidade é o amor, é a fidelidade, é a obediência ao Senhor. Então, o ensino do Senhor, nessa palavra, ele quis dizer que é além de um vínculo material, um vínculo físico, o que o Senhor está dizendo para nós, o vínculo espiritual. O vínculo espiritual é que a gente olha, é igual criança, né? Criança tem um presente, e a criança às vezes fica mais impactada com a caixa, às vezes até entra dentro da caixa para brincar dentro da caixa. Criança, né? Ingenuidade. Mas ele está dizendo para nós isso. Quantas vezes a gente nos pega achando que a gente está feliz, que a gente está completo, que a gente está realizado, né? Só pela caixa, só por fora. Mas por dentro, como que a gente está? Como que a gente vem nos enchendo, meus irmãos? Porque eu venho para o culto, aqui o objetivo é ler, ouvir, praticar, guardar e obedecer a palavra do Senhor, amém? Ler,
Falam comigo. Ler, ouvir, praticar, guardar e obedecer a palavra do Senhor. Por quê? A gente vem nos enchendo. Nós estamos aqui hoje, a gente ser cheio. Amém? Ser cheio do conhecimento da palavra do Senhor, ser cheio do Espírito Santo, encher o vaso com azeite novo. Mas você está saindo cheio daqui, você está sendo um mero ouvinte ou você está sendo praticante da palavra? Porque eu sou egoísta, eu estou me enchendo, mas o que eu estou fazendo? Eu estou cheia. Vamos lá, estamos cheios. O que você faz durante a semana com esse vaso que o Senhor encheu? Tem que transbordar, meus irmãos. Tem que transbordar. Tem que transbordar na vida do outro. Como que está sendo a sua ação, a sua prática? Porque para o Senhor, teoria sem prática significa que a gente não aprendeu nada. Teoria sem prática, não aprendemos o que ele nos deixou. Então ele está ensinando que é mais importante a gente obedecer, não é somente ouvir. Na verdade, eu não vou falar nem ouvir, eu vou falar escutar. Porque quando a gente ouve, a gente guarda. Quando a gente escuta, entra aqui e sai ali. Então, o que é? Quando eu sempre prego, eu sempre falo, né? Do alicerce, da pirâmide. Jejum, oração, palavra e congregação. Agora vocês anotam mais essa, tá? Ler, ouvir, praticar, guardar e obedecer. Porque prática e obediência caminham junto, né? Porque se eu obedeço, eu pratico. Então aí eu leio a Bíblia. Leio a Bíblia. Amém, glória a Deus, temos que ler, porque é alimento da alma, certo? Se a alma estiver saciada, estiver cheia, o corpo vai responder, amém? Agora, se o corpo estiver cheio e a alma vazia, a nossa preocupação tem que ser, a conexão espiritual não é do tanto que sabemos, é o tanto que vivemos o que sabemos. Como que você está vivendo o que você sabe? Você está vivendo? Está praticando? Porque eu ser cheia, só cheia, e no transbordar, primeiro que eu estou sendo egoísta, né? E o Senhor está enchendo você só porque Ele quer encher? Ele não tem um propósito na sua vida? Ele está enchendo você só para você falar que você está cheio do Espírito Santo de Deus. Estou cheio do Espírito Santo de Deus. Está cheio. E? Você não precisa falar que você está cheio. Foi igual a Natália falou aqui no início do culto. As pessoas vão olhar para você e vai ver, e vai sentir que você está cheio da presença do Senhor. Amém? É isso que o Senhor quer. Nós somos imagem e semelhança de Cristo Jesus. Então, o que o Senhor vem falar conosco essa noite? Grandiosamente nos nossos corações. Teoria sem prática é fé sem obra, morta. Fé sem obra é morto. Então, nós precisamos praticar mais e mais. Tem alguns textos que eu até anotei aqui, para mim não me perder também, né? Coloca para mim, fazendo favor, um exemplo de prática que a gente vai ver. Está lá em Tiago 1, versículo 22 até o 25. Por favor. Sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. E depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Amém? Então, o que vai adiantar? Esses textos que eu vou colocar para a gente ir conversando, meus irmãos, durante a pregação, é justamente para vocês verem
que tudo que a gente tem que falar da palavra do Senhor tem que estar na palavra do Senhor. Então, são alguns textos que vêm de encontro. Então, não adianta eu falar e não agir. Olha, vou dar um conselho para você. Olha, você tem que ir para a igreja, você tem que parar de beber, você tem que isso, você tem que aquilo. Amém, amém. Aí o irmão passa outro dia, você está na beira do boteco bebendo. Oi? Você está praticando o que você fala? Fazer que nem a Natália disse no início. A Natália veio muito de encontro, eu falo assim, o Espírito Santo de Deus, ele é tão perfeito, né? Aqui, né, é o Espírito Santo de Deus que conduz toda essa igreja, está nas mãos dele. Glória ao Senhor. E assim, toda a palavra ministrada, sempre quem faz a gente nunca sabe o que fala, o que é o louvor, o que é a pregação, e o Espírito Santo, ele conduz um contexto só. Então, quando a gente aponta um dedo, a gente tem 3 apontando. E quando eu falo que no meu caso, eu não falo que tem 3, eu falo que tem 4. No meu caso, eu falo. Porque o meu dedo é tortinho e ele vem para cima de mim. Então, a gente tem que se atentar muito a isso. Porque a gente quer... Muitas pessoas hoje estão sentados num banco de igreja. Vou ser bem clara e objetiva. Sentado num banco de igreja. Sabe lá quanto tempo? Se é 20, se é 30, não sei. Mas a igreja não está dentro dele. A pessoa vive de religiosidade, uma externalidade. A pessoa vem na igreja para observar se o outro está vestido de crente, se está de camisa de manga, de calça comprida, de saia abaixo do joelho. Mas e ele, né? Está olhando para si? Porque eu penso o seguinte, a gente vai para a igreja, a gente vai buscar o Senhor. O nosso foco é o Senhor. E nós somos membro deste corpo. Certo? Nós somos membro do corpo. Só que a gente precisa olhar para o próximo e não olhar para a aparência, para a externalidade. Para dentro. Quando você é muito próximo de alguém, acontece, se a pessoa tiver com uma roupa, alguma coisa, você vai falar, né? A pessoa próxima vai chegar, vai falar, não está condizendo, tal, e aí? Mas não você vir para a igreja para julgar o outro. Porque você não sabe se a pessoa tem roupa, se a pessoa não tem, você não sabe a situação financeira da pessoa. Agora, você já pensou, se você vem para a igreja, que você está procurando salvação e você encontra a condenação através do outro, é complicado, não é verdade? Todos nós somos dependentes do Senhor todos os dias. É fácil? Não. A peca. Você é santinho. Santinha. Todo mundo peca, menos eu. Claro que não. Não é dessa forma que funciona. Ele vem falando conosco grandemente. Ler. Gente, tem um monte de informações, né, ao derredor. Tantos vídeos, tantas pregações. Show, top. Assista. Só que qual que é o principal? É a palavra. Para a gente poder casar a informação do que eles estão falando realmente está aqui. Porque acontece muita heresia, né? A pessoa coloca, tem até memes, tem várias situações que não tem nada a ver. Totalmente ao contrário do que está na palavra do Senhor. E aí a pessoa ainda afirma que está tudo certo, mas não procurou ver se está aqui. É igual nossos pastores, geralmente, quando pregam, eles falam, gente, se for em algum lugar, for participar na palavra, simples assim. Fugiu da palavra ali, é por força do braço, e não é. A gente tem que permitir, a gente tem que estudar, mas permitir o Espírito Santo conduzir. É Ele que faz, né? Então, assim, o ler a palavra, eu li a Bíblia 10 vezes, tá? Oi, leu, amém, glória a Deus. E? Ouviu? Praticou? Guardou? Está obedecendo? Ah, mas eu não consigo, é muita. Jesus é Jesus, Jesus é Jesus, eu sou eu. Mas nós não somos imagem e semelhança de Cristo? E a gente não ora para o Senhor nos dar, inclusive, dons? E por que a gente não ora para o Senhor nos dar os frutos do Espírito? Um deles, mansidão. Outro, domínio próprio. Porque que nem a pastora Tânia Teresa, né? Se você não tem domínio próprio, você tem demônio próprio. Domínio próprio. Forte, né? É o domínio próprio. A gente precisa ter o domínio próprio. Se você não consegue ter domínio próprio sobre você, misericórdia. É fácil? Não. Mas nada não é fácil.
Portanto, se você fazer tudo com a força do seu braço e achar que você é o forte, que você não vai não. Você pode até ir um certo limite e depois você cai. Só que quando a gente está com o Todo-Poderoso, que nos sustenta, que nos transforma, que nos cura, que nos liberta, tudo a gente pode. Por quê? Porque nós somos filho do Todo-Poderoso. E se nós somos filho do Todo-Poderoso, nós somos capazes de ler, de obedecer, de ouvir, de guardar. Sabe aquele que fala assim, a boca fala do que o coração está cheio. É verdade. É uma lendazinha aí, um ditado que diz, mas é verdade. Do que a gente vem se enchendo? Você está vendo, assistindo o quê? Você está ouvindo o quê? Porque não tem como você praticar os mandamentos do Senhor se você está alimentando sua vista, seu ouvido com coisas que não tem nada a ver. Então sempre pensa assim, o que eu estou me alimentando? Eu estou ouvindo, estou ouvindo música do mundo. Estou lá, música do mundo vai fazer você recordar a sofrência, a tristeza, vai fazer você voltar lá no túnel do tempo. Isso é sério, isso aqui, ó. A Darlene não está aqui hoje, nossa psicóloga, mas ela pode falar. A música lá, estou sofrendo, estou passando por isso. Ela vai fazer você voltar lá atrás, ficar pensando em... Passou, irmão. Eis que tudo se fez novo, passado. Morto não fala, não. Morto morreu, acabou. Então a gente tem que olhar da agora para frente. Às vezes as pessoas falam assim, a pessoa pecou, matou, roubou, fez isso, fez aquilo, virou crente, né? Amém, glória a Deus. Reconhecemos que só o Senhor é digno. Só Ele é digno, só Ele para fazer por nós. Graças a Deus, Ele tem misericórdia da nossa vida. Você imagina se nós não tivéssemos, se Ele não tivesse misericórdia. O que seria de mim, o que seria de vocês? O que seria de nós, irmãos? Então a gente tem que pegar essa palavra, isso aqui é o rolo. Igual lá em Ezequiel fala, comer o rolo, pegar o pergaminho. A Bíblia ela é mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã. Eu falo isso, o pastor fala, a pastora fala, todo mundo que vem aqui fala. E é verdade. Aí eu estou passando por isso. Lê a Bíblia. Ali tem resposta para tudo. Ansiedade, o mal do século. Não, onde que está falando? A Bíblia está falando. A Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Ela é atualizada, assim. O Senhor sabe de todas as coisas. Agora estamos aí, que teve a doença, que teve isso, ansiedade, isso, aquilo. Temos que cuidar. Claro que temos que cuidar. Nós estamos na terra, né? Isso aqui é matéria, né? Porém, a gente não pode deixar de confiar no Senhor. E alimento da nossa alma é a palavra do Senhor. Às vezes você vai lá, estuda. Certificado, amém, tudo para a terra. Mas se você não procurar estar debaixo da palavra do Senhor, não procurar praticar, obedecer, sinto dizer, o certificado não vai valer de muita coisa, não. E eu falo isso por experiência própria. Tá? Certificado sem Deus, nada. Só que Deus sem certificado, tudo. Deus sem certificado, tudo. Porque a capacidade não vem de nós, a capacidade vem dele. Ele nos capacita. Por isso que fala assim, vamos ler. Não tem melhor para ensinar, inclusive criança que está... A Bíblia. Quer ler? Bíblia? Tem tudo lá. Estou com problema no casamento. Leia a Bíblia. Estou com problema financeiro. Leia a Bíblia. Estou com depressão. Leia. Alimenta a sua alma. Seja praticante da palavra. Glória a Deus, aleluia. Coloca para mim, fazendo favor, Deuteronômio, capítulo 6. Vamos ler do versículo 6 ao 9. Que vai de encontro ao que eu disse para vocês agora, inclusive dos filhos. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança aos teus filhos. Conversarás sobre as escrituras quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te.
Também atarás essas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa como tefilim, filactérios. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa e em teus portões. Glória a Deus. O que o Senhor está querendo dizer? Eu não tenho tempo para mim orar, né? É tão corrido, acorda cedo, né? Arruma criança, vai para o serviço. Em todo tempo, o Senhor tem que estar com você. Eu estou no caminho, indo para o serviço, já estou falando de Deus para meu filho. Glória ao Senhor, glória a Deus é bom. Sabe por quê? Porque nós acordamos, nós estamos vivos. Então, a responsabilidade dos nossos filhos é conosco. A gente precisa. Se a gente faz isso para os nossos filhos, se a gente não fazer isso para os nossos filhos, você está sendo praticante da palavra? Não, onde você trabalha, o pessoal sabe que você é crente, que você serve o Deus vivo? Ou não, você entra mudo e sai calado? Você é praticante no seu serviço ou você só é praticante dentro da igreja? É porque a gente precisa entender, né? Mas é que lá no serviço tem que ter uma postura. Nada a ver. Você é quem você é em qualquer lugar. E nós não temos que ter vergonha do Senhor. Você já pensou o Senhor se envergonhando de nós? Misericórdia. Já pensou ele falando, apartai-vos de mim, não vos conheço? Não, quero isso não. Eu quero que o nosso nome esteja no livro da vida. Onde quer que a gente esteja, a gente leva o nome do Senhor. Você está com uma pessoa e você ali está falando, eu não sei pregar, eu não sei. Deixa, só de você falar para a pessoa, você vai ser liberto, você vai ser curado em nome de Jesus. A fé liberta, a fé cura. Quem tem fé, na Bíblia fala que move até montanha. E nossa fé está movendo o quê? Nossa fé está movendo o quê? Eu creio sim em Deus, Aí começa a duvidar, na hora que você começa a passar pela prova. O Senhor fala na sua palavra para a gente perseverar e não desistir. Pode passar por tribulação, por sofrimento. Você vai ser exprimido. Você sabe por quê? Porque a porta ela é estreita. A porta não é larga. Se você não está sendo exprimido, você está na porta errada, irmãos. Saia dela. Vamos para aquela porta que você vai andar assim, bem estreito mesmo. Se você está andando e está saindo, está tudo bem, está tudo bom, é muita fartura, é muito isso, é muito aquilo, irmão, tá? Você está caminhando no mesmo caminho que o capeta. Você tem que ir em caminho oposto. Porque na hora que começa a vir a tribulação, começa a vir os perreios, começa a vir as coisas, aí você sabe que você está no bom caminho. Você está no caminho oposto. Oposto. Portanto, a vitória virá. A vitória virá porque não é aqui. É lá com o Senhor. O nosso foco é Jesus. O nosso foco, o nosso galardão é o Senhor. As pessoas muitas vezes se dedicam tanto, sabe? Tá ali, tá fazendo, mas por questão de pessoas, afasta e deixa Deus de lado. Agora eu pergunto, o que Deus tem de ver se você não foi curado? Ele está disposto a curar. E você está buscando? Está buscando? Ontem lá no albergue eu preguei sobre Zaqueu. Zaqueu subiu na árvore quando Jesus ia passar, não tinha estatura, não tinha, nem estatura espiritual, nem física. Ele foi buscar. Você está buscando o Senhor como? Sentado na cadeira, dia de domingo, está maratonando na Netflix, está indo para o Rio, está indo e não está... Oi? O que você está fazendo mesmo para poder buscar? Está buscando, não está buscando? É igual a pessoa fala assim, eu quero ter uma condição boa e fica em casa sentado de perna para cima. Condição boa, irmão, acordar cedo e trabalhar. E o Senhor nos capacita. O Senhor nos capacita. Ou está achando que o dinheiro vai cair ali no meio da chuva, ali no meio da... Não vai, irmão. A capacidade vem dele. Nós estamos vivos. Não estou muito bem de saúde, mas vai ficar em nome de Jesus.
E nós vamos acordar, e nós vamos trabalhar, e nós vamos correr atrás. Ah, mas é porque depois que eu passei a me dedicar mais, eu comecei a jejuar, eu comecei a orar, minha vida virou de cabeça para baixo. Bem-vindo. Bem-vindo ao reino do Senhor. Bem-vindo, você está no caminho certo. Você está afrontando o capeta. Agora, se você no meio do caminho você desistir, meu irmão, é triste, você sabe por quê? Porque você imagina o capeta, aí ó, consegui, falei que era meu, Jesus, zombando, sabe? Porque ele conseguiu você. Então, toda vez que você pensar assim, sabe? Você lembra que o capeta, ele é astuto, ele vai ficar ao redor o tempo todo, só que a gente precisa ter maturidade espiritual. A gente precisa ter maturidade espiritual. Pra gente não ficar jogando a culpa tudo no demônio, não, tá? Demônio, ele só a porteira. Quem caminha com as pernas é nós. Sou eu, é você que caminha com as próprias pernas. Então, assim, a gente tem que parar de ficar terceirizando. Vou terceirizar aqui. Ah, tô passando por essa prova, eu vou terceirizar. É culpa do capeta. Sai fora, deixa esse capeta pra lá. Ele vai continuar trabalhando ali do jeito dele. E você tá fazendo o quê? Tá dormindo? Ou vai acordar de madrugada para orar? Porque o capeta não dorme. Capeta tem poder? Mas quem que tem todo o poder? Glória a Jesus. Aleluia. Então você não pode ficar preso naquele pequeno poder que o capeta tem, não. Jejuar, orar, ler, ouvir, guardar. Porque na hora que a gente guarda, a gente vai transbordar o que está aqui dentro. O que você está transbordando? Como que tá? O que tá aí? Aí vem o que a Natália falou. Olhar e fazer uma reflexão para nós. Quando eu paro e faço uma reflexão, eu falo, meu Deus do céu, acho que se eu ficar ajoelhado o dia inteiro, pai, meu Deus, somos falhos, irmãos. Eu não peco, eu não faço. Para com essa conversa. Você já pecou, só de mentir. Já pecou. Nós somos fracos, portanto, a força do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, amém? É a força dele, é a capacidade dele, tudo é por ele. Coloca para mim, fazendo favor, Provérbios 8, nós vamos ler do 32 ao 34. Aí fala sobre ouvir e a prática. Agora, pois, filhos meus, ouve-me atentamente. Porquanto muito felizes serão os que guardarem os meus decretos. Ouve o meu ensino e sereis sábios. Não rejeites a minha instrução. Bem-aventurado todo aquele que me dá ouvidos, vigiando dia a dia minha porta, aguardando com esperança as ombreiras da entrada da minha casa. Lembra que eu falei de Zaqueu? Ele estava ansiando, ele queria, ele buscou. Assim que a gente tem que pedir para o Senhor. Senhor, queime em mim o desejo de te buscar. Queime em mim o desejo de te servir. Eu te quero. Agora você só quer que o Senhor faz e a sua parte de lá para conquistar. Não, eu faço ali, mas eu não tenho como eu renunciar a esse aqui, não. Esse aqui eu não consigo renunciar. É muito difícil, né? Vou deixar do lado ali. Não, mas... Aí você quer que o Senhor te entregue tudo na sua integridade. E você nem parcial está conseguindo entregar. E aí você quer pegar a responsabilidade das suas tomadas de decisão, direcionou e colocou. Mas da palavra, para o ensino, o Senhor quer falar com muitos aqui. Precisamos ter maturidade. Em vez de ficar questionando tantos porquês, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? Por quê? Por quê? Pede para o Senhor te dar discernimento. Senhor, eu estou passando por isso. O que o Senhor quer de mim? Eu estou passando por isso. O Senhor está me moldando na onde? O Senhor está me dando
discernimento espiritual em que área? O que eu preciso, Senhor? Para o Senhor poder falar. Porque o que acontece? Você vai passando pelas provas e pelos processos e só ficar argumentando por que eu estou passando por isso, por que eu estou passando por isso. Lembre-se do povo do Egito que ficou murmurando. O que era para ficar 40 dias durou 40 anos. Então não murmure. Passe pelo processo e vai dando glória. Passe pelo processo e vai dando glória. Eu falei para vocês que quando nós ficamos sem carro, eu lembro, compartilhava com a irmã Silvana, eu já falava, já estou vendo o carro lá na frente. Eu já estou vendo esse carro na frente. Eu estou vendo. E o negócio estava apertado e estava feio, mas eu estava confiante. E Deus honrou, não honrou? É processo. Eu tive que passar. Eu tive que passar. Não adianta a gente pular o processo. É o que? É 1 ano? É 8 meses? Não sei, é o Senhor que sabe. Só que a gente precisa perseverar. Então o Senhor vem dizendo para nós: sede praticante, zeloso da palavra. Você vai ser muito mais feliz se você praticar com zelo, com amor, seja fiel. Só que ele fala também, persevere. Ou seja, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas eu estou contigo. Não temas, eu estou contigo. Assim é o Senhor. E quando você passar, porque o mar, o vale, o deserto, não é lugar de moradia não, tá? Amém? Deserto não é lugar de moradia. Deserto é só passagem. Só que na hora que você está passando por ele, você não fica levantando por quê, não? Fica tentando ver o que o Senhor quer com você. Porque se você não passasse por esse vale, por esse processo, o Senhor não te teria por perto. Muitas vezes é necessário a gente passar pelo processo, ser muito exprimido, sabe? Para Ele poder ver como que está a sua fé, como que está a sua prática, como que está a sua obediência para com a palavra do Senhor. O Senhor tem um propósito. Quando as pessoas falam assim, o Senhor tem um propósito na sua vida, você entende isso? O Senhor tem um propósito na sua vida. Amém, amém, amém. Recebe, toma posse e vai à luta. Vai praticar aquilo. Porque se o Senhor tem um propósito, amém, não vai resolver, né? Só o amém não vai resolver. Ele tem um propósito na nossa vida, amém? Então, Ele quer fazer em nós, para Ele fazer através de nós. Só que Ele não está conseguindo nem fazer em muitas pessoas, quanto mais através dela, né? Não está conseguindo, não está permitindo, nem deixando fazer nela. Porque na hora que mexe em uma parte ali, minha nossa, está doendo demais. Eu não aguento. Eu não aguento passar por isso. Não chegou nem no metade do caminho, já está pedindo arrego. Consegue. Com o Senhor você consegue. E o Senhor sabe tanto. Ele conhece a gente tanto, conhece o nosso coração tanto, que na hora que você está passando, eu passei por isso. E quando chegou um ponto que eu falei, não aguento mais, Senhor. Abriu a boca, né, minha filha? Abri. Não aguento mais. Não aguento. Irmã, vem aqui, vamos orar. Não aguento. Vamos orar. Nós numa sexta-feira aqui, Karine, Silvana. Falei, não aguento mais. Oramos e naquela semana o Senhor entrou com uma providência na minha vida. Você sabe por quê? O Senhor sabe o que eu estou passando. Abre a boca. Ele sabe, mas e aí? Você vai ficar só guardando no coração? Guarda no coração a palavra, Senhor, para você transbordar. Mas a sua intimidade com Ele, você tem que colocar para fora. Só que eu passei pelo processo. Eu não negligenciei o processo. Eu não quis pular a etapa. Porque eu sabia que tinha que passar. Passar pela prova. Só que aí chegou uma hora que eu falei, Senhor, me ajuda porque não aguento, não está dando certo. E Ele, na sua bondade, na sua misericórdia, viu que realmente era o momento, né? Porque há tempo para todas as coisas, meus irmãos. Às vezes a gente quer burlar o processo. Às vezes a gente quer passar aquilo ali. Mas eu já estou passando por isso, já tem 1 ano eu passando por isso. E você vai ficar contando quanto tempo você vai passar por isso? E o que você está fazendo durante esse processo? Você só faz se você tiver? Se você não tiver, você não faz?
Eu já falei aqui sobre, né? Ter e não ser. É mais preferível ser e não ter do que ter e não ser. Porque a partir do momento que você não tem, você deixa de ser quem o Senhor quer que você seja. Glória a Deus, aleluia. Coloca para mim, fazendo favor, João, capítulo 14, versículo do 23 e 24. Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras, e a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então ele está dizendo para nós, lembra que eu falei para vocês até da outra pregação, bênçãos, obediência geram bênçãos e desobediência gera maldições. Isso é fato. A obediência nos leva a viver o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Porque quando a gente caminha em obediência, a gente vê que a gente é vazio, sabe? Que a gente precisa ser cheio com frequência. A gente precisa anseiar por estar buscando o Senhor todos os dias. Aí eu só anseio para me vir no culto dia de domingo, tá? Você anseia para vir no culto dia de domingo. E o restante da semana, você faz o quê? O que você faz o restante da semana? Ah, eu vou, encho no domingo, aí tá tudo bem, glória a Deus, e o resto da semana. Então assim, o Senhor fala para a gente ser obediente, meus irmãos. A obediência, muitas vezes, a maioria das vezes, vai ter que fazer renúncia. Vai ter que fazer sacrifício. Por quê? Porque Deus, Ele é único. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o caminho é estreito. Portanto, as outras coisas do mundo que brilham nossos olhos, os desejos da carne, é aqui. Porém, é tudo passageiro. É tudo passageiro. Então, hoje as pessoas estão confundindo muito. Eu sou feliz, Deus está comigo, eu estou numa felicidade imensa. Aí acha que felicidade imensa é ficar bebendo, felicidade imensa é ficar ouvindo coisa, descendo até no chão, é ficar fazendo isso, ficando fazendo aquilo. Não é a felicidade, eles não conhecem ainda a felicidade, nós precisamos orar por eles. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, até porque nós já estivemos do lado de fora. A gente sabe como que é. Só que ali, é igual fala, né? A batalha ela não é contra pessoas, né? É contra espíritos, não é contra carne, é contra espíritos, é contra potestades. Então, quando você olhar para alguém, você vê que aquela pessoa está com dificuldade, está vindo, você ora para o inimigo que está agindo na vida dela. Porque senão você está com raiva da pessoa, você quer, mas e o inimigo está agindo? É para o inimigo. Ela está sendo usada, infelizmente, na mão do inimigo. Ah, mas isso não acontece na igreja, isso acontece para fora. Não. Isso acontece em qualquer lugar. Isso acontece em qualquer lugar. Eu até coloquei aqui, para mim não esquecer, né? Ouvir a palavra e não praticá-la é como contemplar um rio de água viva e morrer de sede. Ouvir a palavra e não praticá-la é como contemplar um rio de água viva e morrer de sede. Nós temos a fonte da água, está aqui. A fonte de água viva, Jesus. A palavra que alimenta, a palavra que cura, a palavra que liberta, que conforta, que consola. Mas muitos ainda estão preferindo morrer de sede. Morrer de sede. O rio está passando. Jesus está passando. Jesus está voltando, amém? Jesus está voltando. Todo mundo vai ter ciência da palavra do Senhor. Vai ter conhecimento da palavra do Senhor. E o Senhor está passando e o rio está passando. Mas a pessoa está procurando beber de outra fonte.
E a outra fonte não sacia. A outra fonte só molha a boca por fora e deixa por dentro com sede. Aí a pessoa morre. Isso é muito forte, isso é muito sério. A palavra de Deus não é só para emocionar, não, irmãos. Ai, que fui para a igreja, emoção. A palavra de Deus requer transformação. Nem toda lágrima é arrependimento. Muito bom chorar, colocar para fora, sim, não guarda. Mas tem uma diferença muito grande. Nem toda lágrima é arrependimento. O que nos afasta do Senhor? Pecado. E o que nos aproxima dele? Arrependimento de todo coração. O que é o arrependimento de todo coração? Eu arrependo e não torno a fazer aquilo. Certo? Aí eu arrependi, chorei, amém, arrependi. Mas aí amanhã você está fazendo a mesma coisa. Então, o arrependimento ele tem que vir do coração. O arrependimento nos aproxima do Senhor. E pecado nos afasta do Senhor. Porque pecado é treva, e treva não fica onde luz habita. Pecado é treva, e treva não fica onde luz habita, amém? E vocês são luzes. Nós somos luz. Porque o Senhor está conosco. E Ele vai à frente. E Ele envia os seus anjos com tocha de fogo para guardar nossa entrada e nossa saída. Eu creio que o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Não viva só de ouvir. Obedeça e viva o propósito. Não seja um mero ouvinte. Se você está assistindo algo, uma pregação, podcast, está ouvindo louvor, vê o que aquilo vai trazer para você, para transformar. Eu reflito muito sobre isso. Eu ouvi a pregação, olha que interessante, olha só. E eu procurar mudar, sabe? Porque só você ouvir, você está sendo ouvinte. Mas o que aquilo está edificando na sua vida? Não é só ouvir. Eu gosto de ouvir louvor, mas ali, você está prestando atenção na letra? O que aquilo ali traz? Nossa, eu vi que realmente eu estava no lamaçal do pecado, hein? Eu vi que não era nada, o Senhor me resgatou, glória a Deus. Então, você sempre tem que olhar para aquilo ali, para a palavra do Senhor. O que aquilo vai edificar para mim? O que aquilo traz para mim? Porque aí você tem que fazer uma reflexão interior. Porque você precisa ser transformado. Você precisa ser curado. Você precisa ser liberto. E isso vem da onde? De dentro para fora. É de dentro para fora. Se alguém falou para você, você foi em algum lugar, ou você está pensando que é por fora para dentro, primeiro é por fora, sua veste, está errado, tá? Está errado. É por dentro. Mas como que eu falo? Senhor, estou aqui. Lembra quando eu falei para vocês que eu orava, não sabia nem orar quando eu fui para a igreja? Eu só falava, Senhor, me cura, me liberta e me transforma. Minha oração era essa. Me cura, me liberta e me transforma. Eu não sabia, ia para a igreja, não sabia. Por quê? Porque Ele vai fazer dentro. E automaticamente vai florescer, né? Vai ficar para fora. Isso é muito lindo. Porque isso é o agir de Deus na nossa vida. Entendeu? Porque o que acontece? Às vezes a pessoa tá ali, parece que está firme, está isso na externalidade. Só que você não consegue ver Deus perto dela. Você não consegue sentir o Espírito Santo perto da pessoa. Mas por quê? Porque ela não teve uma mudança interna. E essa mudança interna, quem muda a gente, quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Não é nós. O Espírito Santo de Deus mudando a gente, ele vai te conduzir. Olha, não vai por ali não. Às vezes você quer passar para tal lugar. Não, não é por ali não. Vou pegar essa roupa aqui. Não. Essa não, Andréia. Essa tá feia, não dá para você usar não. Não, Andréia, esse coisa aí tá muito escandaloso, né? Sensibilidade para ouvir. Mas eu não ouço o que o Senhor está me falando.
Será que você não está escutando muitas coisas ao derredor e você não está procurando ter uma intimidade com o Senhor? Porque as turbulências do dia a dia, a tristeza, o sofrimento, a ansiedade, a depressão, tudo é para roubar a nossa atenção, nossa intimidade com Deus. Tudo isso é para roubar a intimidade com Deus. Então tudo isso já é proposital do inimigo, tá? Então o inimigo já faz tudo isso aí, ó. Tecnologia avançada, né? Tudo. Só que resta você escolher o que você quer. O que você quer ser cheio. O que você quer praticar. Então, meus irmãos, a gente precisa buscar, a gente precisa anseiar. E a gente precisa estar debaixo da palavra de vida eterna. Essa palavra de vida eterna, Cristo Jesus, que vai nos sustentar, que vai direcionar nosso caminho. É o Senhor que firma os nossos passos. A gente precisa orar, Senhor, que eu não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Que meu passo fique firme rumo ao alvo, que é Cristo Jesus. Nosso alvo é Cristo Jesus. Então a gente já tem que almejar. Imagina ele sentado à direita de Deus Pai. É para lá que eu quero ir. É o meu nome, é o seu nome que tem que estar no livro da vida. E o que a gente está fazendo com as obras? O que a gente está fazendo com o ensinamento que o Senhor deixou para nós? Tão atualizado que às vezes as pessoas querem ouvir uma profecia. Não vou nem falar de macumbaria, né? Porque isso daí já nem... Uma profecia, mas não quer ouvir Deus. Prefere ouvir a profecia do que ouvir Deus falar com você. A oração sua com Deus, ela não precisa ser terceirizada. Não precisa ser terceirizada. Aí eu vou lá no pé do coisa ruim lá para poder adivinhar minha vida. Sua intimidade é com Deus. É você e Deus. O véu se rasgou. Eis que tudo se fez novo. Por que você quer terceirizar isso? Telefone sem fio. Você está passando para o outro, você acha que vai chegar na onde? Vai chegar no ouvido. Capeta vai cochichar no ouvido de capeta. Porque no ouvido do Senhor não vai cochichar, não. Está entendendo como que funciona? Capeta tira capeta? Não, capeta não tira capeta. Não tira. Ah, eu tô com isso, tô com aquilo, ai, tô cheio de coisa. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Agora você está correndo de Satanás? O que é isso? Não pode, gente. Está errado. Tá a inversão de valores aí. Tem algo que não está condizendo. Resiste, seja forte. Porque Cristo, se Cristo comigo vai, eu irei. Se Cristo comigo vai, eu irei. Deixa eu ler para vocês aqui o que eu anotei. A verdadeira felicidade está em guardar os mandamentos de Deus. A sabedoria precisa ser ouvida e obedecida, não apenas conhecida. O sábio é aquele que busca a instrução de Deus todos os dias, com esperança e perseverança. Precisamos buscar. Nós temos o Senhor, porém a gente precisa ir até Ele. A gente às vezes quer que só Ele vem e eu não consigo nem passar da metade do caminho. Coloca para mim, fazendo favor, para finalizar, na tela. Vamos ler Provérbios 7, do capítulo 1 ao 3. Que aí fala para nós sobre ouvir, sobre praticar, sobre guardar. Filho meu, obedece aos meus conselhos. E no íntimo do teu ser, guarda os meus mandamentos. Segue as minhas orientações e descobrirás a verdadeira vida. Zela pelos meus ensinos, como cuidas da pupila dos teus olhos. Amarra os meus mandamentos aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Glória a Jesus, aleluia. O que ele está dizendo para nós? Para a gente não apartar dele. Para a gente buscar ele dia e noite, anseiar. Isso aqui não é para ler uma vez por semana, é para meditar todos os dias. Porque é isso aqui que vai te curar.
Isso aqui que vai libertar, que vai dar direcionamento. Isso aqui vai te dar discernimento em espírito. A sabedoria nossa vem do Senhor. E está tudo aqui na tua palavra. A palavra de vida eterna. É disso que a gente precisa ser alimentado. Eu vou convidar vocês, meus irmãos, a levantar para a gente fazer uma oração. Em nome de Jesus. Glorificar o nome do Senhor por essa palavra. Para que a gente possa. A oração de hoje é um só objetivo. Porque tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então nós vamos ligar hoje na terra. Em oração. Para que o Senhor nos dê humildade, né? Para que a gente possa ser obediente. Praticante zeloso da palavra. E não somente ouvinte. O Senhor não quer que a gente seja somente ouvinte. Vocês vieram hoje no culto. O Senhor tinha uma palavra para nós. Teve louvor, teve tudo. Agora Ele precisa que vocês pratiquem. Só ir e ouvir? Não. Vir e praticar. Agora é com vocês. Fecha os olhos, encurva a cabeça. Vamos orar para o Senhor.